Boa noite a todos. Estamos chegando aqui. Boa noite. Vamos aqui. Boa noite, pai. Boa noite para o senhor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu vou só refazer aqui o tema da live, porque eu escrevi o seu nome errado aqui. Boa noite. O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Muito bom. Pois é, estamos aqui hoje para falar de algo que toca a Eu vou ver nossa alma. eu vou ver se arrumo um pouquinho, que eu estou vendo também na diagonal aqui, tá esquisito. É, pois Ah, melhorou. melhorou. Tá bom. Eu só estou terminando aqui de escrever o tema, porque Roberto Malete. Pessoal, boa noite, quem está chegando aí. Agora eu não sei, aqui eu acabei me perdendo aqui, ficou sem um tema aqui. Não apareceu. Hum, eu me perdi aqui, doutor. Fique à vontade, pai. Eu vou fazer aqui O de. pessoal está chegando ainda. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu estou fazendo aqui escrevendo aqui o nome da live. Mano, e pessoal que vai chegando aí, por favor, vai compartilhando aí para os amigos. Terminando aqui. Sejam bem-vindos todos. Eu não sei porque não estou fixando. Perdi aqui o fio da meada. Não está fixando. Então, vamos lá. Boa noite novamente para todo mundo que está chegando. Boa noite, doutor Roberto. Como é que eu Boa vou chamar? noite. Ao tema da nossa live, não estou tentando fixar aqui para as pessoas que vão entrando, mas não está fixando. Eu não sei o que aconteceu. Então, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá, né? Então, o tema da nossa live está acima aí, porque não está fixando. Eu estou com um problema aqui, não está aparecendo, mas a gente vai falando aqui. Então, o tema é Natal, o humano e o divino se dão as mãos, né? Nós tivemos essa semana uma live sobre mais a questão histórica e eu fico desde já muito feliz, muito grato pela por você, o senhor, né, no caso, ter aceito falar conosco um pouco desse poço de sabedoria que é o senhor, sobre essa visão do Natal, nessa dimensão mais espiritual, assim, o que é o Natal? Esse humano e esse divino se encontram, dão as mãos. Eu gostaria de começar, antes do senhor se apresentar, citando a frase de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, do Natal: quis nascer hoje no tempo para levar-nos à eternidade. Ou seja, o Natal, Deus rompe no tempo para nos levar para Ele, né? Então, gostaria que o senhor se apresentasse. Já tivemos outra live aqui, mas com certeza tem pessoas que
conhece o senhor, muitos seguidores seu conhecem, mas vamos nos apresentar. Então tá bem, eu sou Roberto Malé, sou ator, professor de teatro e nos últimos anos, particularmente, tenho me dedicado muito também a transmitir os ensinamentos da tradição cristã. Né? Abri uma plataforma chamada Plataforma Convívio, onde as pessoas têm uma assinatura baratinha, R$ 50 por mês, em que eu dou 2 aulas semanais sobre a arte, e um dia mais sobre arte e no outro dia sobre a tradição cristã. Então, tenho me dedicado mais a, por um lado, transmitir o conhecimento da tradição, que nas últimas décadas já, né, se perdeu muito. As pessoas desconhecem muito os ensinamentos dos santos padres. E, por um outro lado, falando sobre arte também, porque também houve uma grande degradação, né, no universo artístico nesse último século, particularmente, né? Então, acabei de lançar um livro, inclusive, Vai chamado falar um Arte livro para aqui para Quê? nós. Eu vi lá, o senhor vai falar para nós no final com esse livro, né? Arte para quê, né? Acho que é Arte isso, para Quê? né? Isso. E muito sugestivo. Gostei muito. E é exatamente nesse sentido, né, de mostrar para as pessoas a riqueza da arte e como ela pode até nos ajudar nesse contato com o próprio Deus, né, com a beleza, com a bondade de Deus, né, que a arte sempre funcionou para isso e nos últimos tempos não tem cumprido com seu papel. Muito bem. Então, tem muita coisa boa naquele livro, com certeza. Não vejo a hora de ter o meu. Então, hoje, a nossa live vai ser em volta do Natal, da encarnação do Filho de Deus, que foi um divisor de história na humanidade. O que isso nos diz ainda? De uma maneira, por que que Deus quis se fazer humano em nosso meio? Então, para quem está chegando aí, nós iremos falar sobre o Natal, nessa dimensão que leva o homem à eternidade. Primeiro, Deus se torna temporal, né? Ou seja, o corpo do menino Jesus rompe o tempo para estar conosco, para, como diz Santo Agostinho, para nos levar à eternidade. Eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade e falasse aquilo que o senhor pensou sobre o Natal, aquilo que eu acabei de falar também, se for o caso. A live aqui é para o senhor nos dar assim, tocar a nossa alma sobre a questão do Natal. Então, muito obrigado, Padre. É uma alegria estar aqui. Exatamente por isso que eu dizia antes, né? Eu tenho cada vez mais, tô velho já, né? Tô com 64 anos e sinto cada vez mais essa necessidade mesmo, sinto um chamado mesmo a falar mais sobre o assunto, que ao longo da minha vida foi sempre falado mais, vamos dizer, intimamente, não publicamente, né? Então é uma alegria estar aqui. Isso é espantoso mesmo, né? Quer dizer, eu acho que a primeira coisa que a gente perdeu, né? O homem tem essa característica, a gente se acostuma com as coisas com muita facilidade e o nosso olhar se nubla, vamos dizer assim, a gente esquece das coisas, da maravilha da própria criação e, no nosso caso, cristãos, da maravilha da encarnação do Verbo. É espantoso. Né? Meditando sobre isto, aliás, meditando sobre os elementos. Parece que a internet está falhando, não sei se é a minha. Deu uma travada aqui, mas voltou normal. Voltou? Sim. Eu estava dizendo que esses elementos fundamentais, vamos dizer assim, da tradição cristã, ou da existência, se a gente quiser, a gente como que acredita, mas não tem uma fé mais profunda, né? Porque se nós tivéssemos, nós acreditássemos com todo o nosso coração
não apenas que Deus, o Filho de Deus, o próprio Verbo, encarnou-se, mas que ele permaneceu conosco no Santíssimo Sacramento, que nós temos um acesso direto a ele, que ele habita na nossa alma, haveria uma grande transformação na nossa vida. Então, me parece que assim, essa é a função mesmo da oração, da meditação, nós temos que sempre ficar retornando a esses pontos, porque eles são de difícil assimilação. Parece que a gente entende isso só com a cabeça, né? Mas não vem para o coração. Esse trabalho de aprofundar a fé, eu vejo que nós cristãos hoje fazemos muito mal esse trabalho, muito pouco. Nós damos por dado, assim, ó, eu acredito. Mas o Cristo chega a nos dizer, olha, se vocês tivessem fé de verdade, vocês diriam para esse monte, sai daqui, ele sairia, não é? Então, essa maravilha da encarnação está travando muito, é isso? Eu acho que eu vou botar nos dados móveis, ver se melhora aqui. Será que é a sua que está travando aqui ou é a minha? Não sei aqui. Vamos ver. Travou aqui. Oi. Travou. Caiu, mas ele vai entrar de novo. Roberto Malete está falando sobre o Natal, a encarnação. O que muda isso? O que faz diferente? Que diferença faz na humanidade? Né? Pronto. Ok, voltou. Acho que voltou. Eu fui botar nos dados móveis, aí que eu caí mesmo. A internet aí deve ter muita gente. É. Então eu dizia isso, que a gente não faz muita distinção entre um conhecimento, vamos dizer assim, mais mental, né, e um conhecimento mesmo profundo, uma vivência dessa realidade, né? Porque de fato é impensável, na verdade, é inimaginável isto, que o próprio Filho de Deus, que o próprio Verbo, o próprio Deus se torna homem e habita entre nós, não é? Então, nós temos que pedir a fé constantemente, como o próprio Cristo nos manda, para que isso vá entrando mesmo na nossa existência, né, Padre? Então, a primeira coisa que eu teria... Eu também separei, você falou do Santo Agostinho, né? E ele mesmo diz, a famosa, que o pessoal aí não gosta muito da frase, né? Feliz culpa, né? Que nos trouxe uma tão grande graça que foi o nascimento do Cristo, né? Inclusive, a gente canta no Precônio Pascal, da noite de Sábado Santo, a gente canta, ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande, né? É muito bonito. A gente canta no Precônio Pascal. Sim. Então, eu separei, essa semana passada eu participei de um evento natalino também, e tá chegando bem o som aqui, porque aqui tá com ruído. Tá, eu acho que tá um pouquinho de ruído aqui, mas aí eu posso desligar bem que o som. Deixa eu ver se melhorou. Ah, melhorou, acho que é um retorno do som, né? É o retorno do som que dá às vezes. Eu desligando aqui o meu microfone,
meu áudio, aí Ah, melhora. Aí, ótimo. quando eu quiser entrar, eu eu ligo novamente. Tá bom. E eu separei, eu estava dizendo que eu fiz um evento essa semana no Espaço Veraça, aqui em São Paulo, um evento natalino, e aí eu separei alguns textos para ler lá e comentar. Então, eu gostaria de ler um início aqui de um escrito da Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein, né? Sobre o menino Jesus, em que ela começa dizendo assim: para onde o menino Deus nos conduzirá nesta terra, isto não sabemos e nem deveríamos perguntar antes do tempo. Só sabemos que para aqueles que amam o Senhor, todas as coisas servem para o bem. Os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz levam-nos para além desta terra. Ó troca maravilhosa! O Criador do gênero encarnando-se, concede-nos a sua divindade. Isto é uma coisa que também no Ocidente a gente perdeu um pouco, né? O que os orientais chamam de teoses, mas que é da nossa tradição. Né? O Verbo se fez carne para que o homem fosse divinizado, né? Para que se unisse a Deus e participasse da sua própria natureza. Isto é de fato muito espantoso. Com certeza. Pegando o gancho aí do senhor, eu separei uma frase de Santo Antanásio, de Alexandria, que ele faz o seguinte, né? O Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Né? É muito forte isso. É muito forte. Como é que nós não vivemos essa realidade, não é? Porque eu vejo que no meu dia a dia, exceto alguns momentos em oração, não é? Essa realidade me parece, fica um pouco distante. Era para nós exultarmos de alegria constantemente, não é? Por vivermos por essa realidade, por termos para nós, porque o Cristo pagou muito caro como homem, não é? Esse dom, não é? Então, ela continua dizendo, né? O Criador do gênero humano, encarnando-se, concede-nos a sua divindade. Por causa desta obra maravilhosa, o Redentor veio. Deus se tornou filho do homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Então, é mais ainda, não é só esse dom de si mesmo que Deus faz no nosso Senhor Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo, ou por nosso Senhor Jesus Cristo, mas além de nos dar essa graça, Ele ainda nos adota como filhos, não é? E nos vê, portanto, como outros Cristos, alter Cristos, né? Dizia a tradição. Isto é de espantar, de fato é tão maravilhoso que as pessoas, se a gente que é cristão ainda tem dificuldade em viver esta maravilha, como as pessoas não cristãs, né, que estão fora da igreja, podem acreditar nisso, se não por uma graça do próprio Deus. Porque, olhando humanamente, é um absurdo o que está sendo dito, não é? Não foi um anjo que veio nos trazer uma mensagem. Não, foi o próprio Deus que se encarnou, não é? Então, isso é uma coisa muito maior do que a própria criação. Correto. Eu estava lembrando aqui de que quando Cristo se
ele, usar a expressão, ele fica nu para nós. Deus, ele é despido totalmente. O menino Sim, ali, um manjedouro pequeno, tão frágil, tão despido ali, e aquele mesmo que vai ser despido na cruz, né? Que amor é esse? Que amor é esse? é verdade. Essa imitação, esse despojamento de si, né, que nós temos dificuldade em entender isso, né? Eu não sei qual é o autor que diz que a Deus repugna o vazio. Então, quando nós nos esvaziamos, o próprio Deus nos preenche, não é? E a gente fica se enchendo das nossas coisinhas, das nossas pérolazinhas, né? As nossas joiazinhas, acreditando que aí está a nossa alegria, aí está a nossa felicidade, quando isto é tão pouco, isto é nada diante do tesouro que é o próprio Deus, né? E que está quase que assim está desejando nos tomar, né? Está desejando penetrar, vamos dizer, transmutar a nossa própria realidade, né? E nós armamos muralhas, né? Nós impedimos a ação de Deus na nossa própria vida, porque achamos que as nossas ideias, nós temos melhores ideias do que Deus tem sobre nós, né? Nós achamos que sabemos melhor quem somos. É uma ilusão isso. Como o senhor tocava no assunto aí, esse mistério que é tão grandioso, que é tão constrangedor também, no sentido de como esse Deus se faz tão presente, tão pequeno. Até nós cristãos mesmo perdemos, o senhor falava da tradição oriental, que de certa maneira a simbologia ainda reina um pouco, nós ocidentais estamos totalmente dissecados, secos, longe. Sim. Mas qual seria o caminho para a gente reconectar, entender, ser tocado por esse mistério novamente? E eu não digo todo mundo lá, mas principalmente começar por nós, cristãos. Desculpe, eu não entendi a última frase. Eu não digo. Qual o caminho que a gente, do Ocidente principalmente, poderíamos fazer para nos deixar tocar e entender esse mistério? Seria a liturgia? Seria o quê? Quais as vias que nos levaria a isso? Eu não digo nem para aqueles que estão distantes, mas principalmente para os que estão dentro do catolicismo mesmo, ou da fé, e que vivem uma sequidão no sentido de não entender tal mistério, não se sentir tocado. O que nos faria tocar? Claro que é a graça de Deus, mas algo prático. Olha, padre, eu acho que assim, um dos grandes problemas do Ocidente moderno e, portanto, né, por osmose, né, da igreja hoje, dos cristãos hoje, é a perda da dimensão do espírito. A gente não sabe mais o que é o espírito. A gente confunde o espírito com o psiquismo, com a alma. Por exemplo, é muito comum dentro, já vamos falar aqui, né, já que estamos entre irmãos, né, e a sua pergunta mesmo vai nesse sentido. Eu vejo que dentro da igreja, a maioria dos cristãos hoje pensam e medem a sua oração de acordo com os efeitos que ela tem sobre o seu psiquismo, sobre as emoções. Se as pessoas se emocionam, elas acham que estão rezando. Se isso não toca as suas emoções, elas acham que não está acontecendo nada. Então, isto é uma confusão. O espírito a nossa realidade mais íntima e que é imaterial. Ela não é material, né?
E quais são as faculdades principais do espírito, fundamentais? A inteligência e a vontade. E é no reino da inteligência mesmo que houve um obscurecimento inédito na história da humanidade, eu acho. Porque vem de de todo um tecido cultural e discursivo do própria luminosidade, vamos dizer assim, do real, não é? E isso é porque elas não percebem mais que são inteligentes, que elas têm a capacidade de ver a verdade nas mínimas coisas. Hoje em dia é comuníssimo a gente ouvir as pessoas dizerem que ou a verdade não existe, ou que cada um tem a sua verdade, que a verdade é relativa. E isso é falta de contato com a ação mesmo, com o ato da inteligência. Porque é uma confusão que está nas almas, né? Então, é um trabalho difícil, mas eu acho que é um trabalho urgente recuperar essa dimensão da inteligência. Se a gente abrir o Evangelho, Cristo está falando com muita frequência disso. Ele fala, eu sou a verdade. Ele fala, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Isso tudo são conceitos ligados à inteligência, não é? Então, acho que assim, uma das coisas que as pessoas têm que recuperar é essa inteligência tem que ser recuperada a partir das realidades mais primeiras, mais imediatas, porque elas já, quando você fala nisso, parece que as pessoas já querem estudar filosofia, querem ler Platão, é, querem já entender a realidade última do universo. Não, nós temos que começar a entender as realidades mais primeiras, mais imediatas, como, por exemplo, olhar para uma árvore e captar que você está entendendo o que é a essência, que você está entendendo o que é ser árvore. Isso nenhum animal faz. Nesse sentido, eu acho que sim, a beleza salvaria o mundo se as pessoas tivessem sensibilidade para ela, não é? E aí entra a questão mesmo da liturgia. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão mesmo em muitas paróquias deturpando a estrutura mesmo, vamos chamar assim até, poética da liturgia. Elas não percebem que a liturgia tem um tempo e uma atmosfera que são adequadas. Os próprios tempos litúrgicos, né, nos levam a perceber isto. Então a gente ouve, por exemplo, músicas que se pretendem populares, mas que na verdade são da mídia, são músicas transmitidas pela mídia e não nascidas num ambiente popular mesmo. Não vem da raiz, não vem do povo, vem da música que toca no rádio, toca hoje em dia na internet, etc., né? Então, por quê? Porque a beleza também é imaterial. Quem capta a beleza é a inteligência, não é? Você nunca viu um cachorro extasiado com um pôr de sol. Eles não têm capacidade de captar isso aí. Para o cachorro, o pôr do sol é simplesmente uma luz, não é? Colorida. Mas ele não percebe a beleza, a harmonia daquelas formas, a harmonia dos coloridos, como uma coisa se reflete e conversa com a outra, não é? Isso tudo quem capta é o espírito, é a inteligência. A gente vê na liturgia, por exemplo, hoje muito ruído, muito barulho, porque as pessoas não conseguem mais ficar em silêncio, não é? E o silêncio é fundamental para que aquilo que eu dizia antes, né, que eu citava, que eu não me lembro
quem diz isso, né, que Deus repugna o vazio, quando há alguma coisa vazia, ele vai lá e preenche. Né? Quando a gente fica em silêncio, né, nós nos abrimos para a voz de Deus, que é uma voz que está sempre falando no nosso interior, claro que não com palavras. É o que diz aquele salmo de Davi, falando até da natureza, né? Que os céus clamam a glória de Deus, a natureza inteira é a primeira revelação, né? Então, as pessoas têm que começar a perceber que religião, que a vida do cristão é uma vida do entendimento e da vontade, claro, do amor, mas não do gosto. O senhor já deve ouvir as pessoas justificar muitas vezes, não, eu não vou à missa todo domingo, porque eu só vou à missa quando eu estou com vontade. Isso não é vontade. Eu falo Isso é muito, dever, isso é eu falo muito gosto, isso. não é? Acontece muito, acontece muito. Muito. Não vou porque eu não estou com vontade. Não foi. E elas não percebem que isso não é vontade. Isso aí é gosto, isso é desejo. Porque a vontade é imaterial. A vontade é uma decisão que você toma. Né? Então, não interessa se você está gostando ou não. A missa não é para você gostar. Né? A missa é para você se tornar melhor. É para você ser perdoado dos seus pecados, receber o próprio Cristo. Não pensa em termos de vontade, assim, ó, no domingo eu tenho um encontro com o próprio Deus. E dentro de mim, que coisa mais maravilhosa que isso, as pessoas não poderiam falar, teriam que ficar a semana inteira esperando chegar o domingo. Não é assim com as pessoas que a gente gosta, que tem um compromisso, a gente fica na expectativa. Então, é uma tarefa árdua, porque todo o entorno hoje conspira contra a inteligência. A estrutura social, a estrutura cultural, se você ligar a televisão, abrir a internet, você vai ver que a maioria das coisas que estão ali estão falando com as nossas emoções e não com a nossa inteligência. E isso atinge a todos, né? A todos. A todos. Não é o fato de você ser um acadêmico, não é? Ou um professor, que você está isento disso. Não é. Porque nós vivemos mesmo num ambiente inóspito, espiritualmente falando. Mas no Brasil tem isso, né? As pessoas não gostam de ler, não gostam de estudar, porque elas não percebem que estudar, ler, pensar é o que faz de nós seres humanos. Viver ao sabor dos seus gostos e prazeres, fugindo da dor e buscando o prazer, todos os animais fazem isso. Não é? Então nós temos que recuperar o poder da palavra, o poder da inteligência. Eu tenho certeza que se nós cristãos vivêssemos mais profundamente a nossa fé, nós revolucionaríamos a face da Terra. Porque a gente lê lá nos Atos dos Apóstolos, né, como a população, os não cristãos olhavam para os cristãos e diziam: vejam como eles são felizes, como a vida dos cristãos atraía, não é? Hoje isso não está acontecendo. Tem algum problema conosco, não é? Porque as pessoas ficam sempre. Isso também é algo que faz parte da mente, né, da forma mentes do homem moderno, né? Especialmente do homem contemporâneo.
Ele está sempre vendo os problemas e defeitos nos outros e no mundo. Ele parte do princípio de que ele não tem problema nenhum. O problema é o mundo. O problema são os outros. Diz, não, o problema é cada... O cristão, por definição, tem que saber. Eu sou o problema. O problema sou eu. Eu, né? Porque isso aí está na essência do Evangelho. Veja, o próprio Cristo, como homem, né? Quando alguém diz para ele, bom mestre, ele vira-se e diz, por que tu me chamas de bom? Só Deus é bom. Nenhum de nós é bom. Só Deus é bom. E é quando nós permitimos que Deus haja em nós e nos melhore, que nós vamos melhorando um pouquinho, né? E aí podemos ajudar os outros até. Mas esse é um trabalho árduo, difícil, que nós temos que assumir. O Cristo está pedindo para nós, ele nasce para isso, né? Quando ele vai embora, antes de ir embora, ele diz para nós, ide pelo mundo inteiro e ensinai isto, ensinai. Para ensinar, nós temos que aprender. Não é só repetir fórmulas e achar que eu estou bem com Deus porque eu repito as minhas orações e vou à missa todo domingo. Claro que a gente tem que fazer isso, mas isso é o mínimo. Então, realmente, o que o senhor fala é algo que muito atual, né? Essa questão, quando a fé ela fica no nível da emoção, não é que Deus pode também usar da pedagogia da emoção para chamar, Claro, claro. é um meio, é uma pedagogia, como pode usar da beleza, da arte, a arte Sim, é apenas um momento ali, você tem que, e principalmente quando, né, principalmente na emoção, por exemplo, você tem que transcender. Agora, se você é cristão, tem a catequese, continua na igreja, mas você fica só nessa dimensão do prazer, do sensível, daquilo. Eu lembrei agora de Santa Teresa, que o senhor gosta muito, né? Ou seja, sim. é preciso que você chegue ao estágio de rezar sem gosto. Ou seja, quer dizer, se não é sentir o sabor necessariamente que Deus está ali, ou sentir que Deus está ali, que você, que Deus só está naquele momento, da emoção. Eu acho que precisamos dar passos muito, Sim, estamos na base elementar, né? é, Dessa dimensão. Se eu não gosto, se eu não senti feliz, se eu não chorei ali com aquilo, se eu não gostei, então eu não senti Deus. Então, é. E as pessoas têm que perceber uma coisa que, no fundo, é muito evidente, muito simples. Deus é imaterial. Deus não tem corpo, né? A não ser o corpo. Teve corpo durante. Né? Tem um corpo agora, né? De glória, né? No Cristo. Mas Deus transcende o mundo corporal e, portanto, não dá para sentir Deus. Não, o que você pode unir-se a Ele, isso é verdade. E Ele une-se a nós. Né? Toda vez, é aquela frase que eu acho que está na própria Bíblia, né? Que a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 100 em direção a nós. Deus está, assim, como que desejando unir-se a nós, porque Ele nos criou, Ele nos ama e, portanto, Ele tem uma espécie de dor quando nós nos afastamos dele, não é? Mas as pessoas ficam, elas têm, isso que o senhor dizia, essa pedagogia da emoção, ela é verdadeira e ela é importante. Todos os santos falam sobre isso, que no início da vida espiritual, quando nós nos convertemos, nós recebemos muitas consolações, como eles dizem, né? Então nós sentimos coisas, por quê? Porque Deus está nos atraindo. À medida que nós vamos cedendo a essa atração, que nós vamos nos voltando para Ele, Ele vai retirando essas consolações, por quê? Porque elas não são Ele, elas são só um sinal,
elas são só como é que a gente, um aperitivo, né? A união com Deus é muito maior. Então ele vai nos tirando, é como a pedagogia com criança, a gente vai, quando a criança vai crescendo, a gente vai tirando alguns favores para que ela vá, né, tomando posse de seu próprio ser. É isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos deuses, como diz a tradição, né? Que pode até, para quem não compreende a palavra, cheirar a idolatria. Mas não é, não é. É graça, é puro dom. Não é? Deus é onipotente, ele pode fazer o que ele bem entender. E ele resolveu que nós podemos ser filhos dele, nos tomarmos como filhos. Mas para isto, nós temos que fazer a nossa parte, que é muito menos, vamos dizer assim, está muito menos nas obras externas, né, do que nessa aceitação, nessa compreensão de que Deus está num lugar muito mais profundo do que essa região das emoções. Então ele vai tirando as emoções, vai tirando as consolações, exatamente para que a gente vá entrando mais e percebendo, sendo encaminhado para onde ele de fato está, que é uma região onde não há emoções. Há uma coisa muito maior que é o amor. O amor não é uma emoção. Acho que dá para entender isso bem naquela situação de uma mãe cuidando do seu filho doente às 3 da manhã, não é? Ela não tem gosto nenhum ali. Todo mundo que é pai ou mãe sabe disso, né? Você não está ali porque é gostoso, porque eu estou sentindo umas coisas boas, estou me sentindo bom. Não. E quem é pai até mais ainda, se diz assim, ó, por mim eu pegaria essa criança, poria na rua e me livraria né, pelas minhas emoções, eu quero estar longe daqui. E entretanto você fica ali com todo amor, com todo cuidado, porque é a sua vontade que está sendo movida ali, e não o seu desejo. O seu desejo é não estar ali, o seu desejo é que seu filho esteja bom e não enche o saco. Não é isso? Mas a sua vontade sabe que as coisas, a sua inteligência sabe que as coisas não são assim. Realmente é isso mesmo. E eu estava tentando fazer uma analogia aqui, eu não sei se cabe aqui, dentro dessa pedagogia de Deus, usar o termo que é tão usado ultimamente, a questão do marketing, né? O marketing de Deus, qual seria o marketing de Deus para o homem? O marketing do homem é um marketing que não casa com o marketing de Deus. Qual seria o marketing de Deus? É esse despojar, que mexe com a gente, que nos escandaliza, né? O Natal é bem isso, né? É, eu acho que o Natal é bem isto, e as pessoas não passam desse primeiro, é como se houvesse camadas aí, né, de marketings, de mensagens, desde as mais exteriores que atraem todo mundo, que são as luzes do Natal, as emoções, o menino Deus, que é tão bonitinho, né? Se bem que se a gente pegar nos ícones, sempre o menino ele está envolto em faixas, né? Que já remetem ao enterro do Cristo, né? Que também ao cadáver, né? Da noite pós-paixão, antes da ressurreição, né? Porque ele veio para sofrer por nós, né? As chamadas dores de Maria, né? Que um pouquinho depois já do nascimento, ela já recebe a primeira espada, né, com a profecia de Simeão ali, de Ana, não é? Ou seja, esse marketing ele vai tendo camadas, né? E aí Deus vai tirando essas
coisas mais baratas, vamos dizer assim, mais superficiais, para nos mostrar o verdadeiro tesouro que é Ele mesmo, não é? E que exige que nós entendamos que, como disse Santo Agostinho, naquela famosa passagem, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Por quê? Porque eu estava lá fora te procurando e tu estavas aqui dentro me esperando, né? Então, nos despojarmos desses nossos desejos vãos, né, para encontrarmos o verdadeiro objeto da nossa felicidade, que é o próprio Deus, né? E E a eu vi, beleza... Não, continua, diga, pai. eu fugi aqui o que eu ia complementar aqui sobre a questão do tesouro. Eu lembrei daquela passagem bíblica do Evangelho que o homem encontra a pérola, encontra o tesouro e vende tudo para adquirir. Eu Sim, acho que quando a pessoa encontra de fato o Senhor, então ali, mas não, ali a vontade, ali as sensações já não reinam mais, ou seja, você faz de é, tudo para não perder aquele tesouro. Eu acho que é, é por aí, né? A fé verdadeira passa por aí, né? Eu encontrei o Senhor e pronto, sim. né? E nós perdemos também, né? Perdemos porque nós não vamos atrás, é isso que eu venho insistindo. Eu acho que nós, pelo menos no Brasil, nós cristãos somos muito passivos. Nós ficamos sempre, nós achamos que assim, quem tem que saber a doutrina é padre, sabe? Eu não preciso estudar a doutrina, porque entendem a doutrina como se fosse um discurso filosófico. Eu não sei o que eles pensam, não é? Então, não leem os santos, não leem os santos padres, e, portanto, não sabem, na verdade, aonde estão. Então, é uma coisa, isso tudo como um comentário para uma outro dado da tradição, que é, não existe uma conversão só, existem três conversões. Está lá no livro do padre Garrigou Lagrange, né? A primeira conversão é essa que você vem pela emoção, né? Ou então quando você fez um pecado muito grave e está profundamente arrependido por alguma, né? Quando você entra na igreja, vamos dizer assim, e aí você começa uma trajetória que deve desembocar pouco tempo depois, poucos anos depois, no máximo, mas que hoje né, às vezes o cara morre e não passa por isso, que é uma segunda conversão, que seria, né, no esquema lá de Santa Teresa, a passagem da primeira para a segunda morada. E é nessa segunda conversão que, de fato, há um encontro mais profundo já com Deus, e aí que a gente percebe isso a que o Senhor se referia, que é preciso abandonar, o caminho a partir desse momento é ir abandonando os nossos desejos, os nossos prazeres pessoais, não é? Para nos dedicarmos ao próprio Deus, a nos unirmos a Deus, porque a pérola é a pérola perdida lá, a dracma perdida, né? É o tesouro que o homem encontra no seu campo. Esse tesouro, ele é encontrado nessa segunda conversão. E a maioria das pessoas fica satisfeita, aparentemente, porque no fundo dela ela, ela não está satisfeita, mas ela fica aparentemente satisfeita com a primeira conversão. Ela acha, agora já sou cristão, já estou em paz com Deus, então eu vou agora continuar minha vida normalmente, mas cumprindo o rito e assim eu vou para o céu. É verdade, você vai para o céu, provavelmente você vai ter uma boa parada ali no purgatório, né? Por quê? Porque você vai ter que se despojar desses desejos, desses apegos, quer queira, quer não, se você quer ir para o céu. Então, se você não se despojar nesta vida, você vai ter que ser despojado disto neste lugar aí, né?
átrio do céu, né, que é o purgatório. Só que lá sem mérito, como a gente diz, né, na doutrina, e aqui isto vai multiplicar-se 100 por um, não é? Então é preciso buscar aqui, quer dizer, o que é preciso fazer? Antes de tudo, pedir a fé, como Cristo nos mandou. À medida que você vai pedindo a fé, ele vai te iluminando. Isso é real. Até um cara assim, muito ruim como eu fui, como eu sou, né? Receber várias graças nesse sentido, porque não depende do nosso valor, depende só do nosso pedido, do nosso desejo. Então nós temos que pedir de coração, Senhor, me dá fé. Vem, Senhor, como se diz agora no Advento, né? Maranata, vem, vem, porque eu preciso de Ti, não é? Então nós perdemos esse segundo, nós não percebemos que assim, estar dentro da igreja em estado de graça é o primeiro patamar, é o primeiro degrau de uma escada, não é? Como diz Santa Teresa, é a primeira morada de um castelo que tem 7 moradas. Tem muita coisa pela frente e nós temos que ter essa. Eu acho que nos falta mesmo, em geral, essa perspectiva hoje. As pessoas não são avisadas também disso. Muitas vezes elas não são informadas só. Olha, isto aqui está bom, mas ainda tem muita coisa pela frente. O caminho é muito mais maravilhoso do que você está pensando. Não é só essa paz aí, vamos dizer, psíquica, que é eu não tenho nenhum pecado grave pesando na minha alma. Isso já é muito bom, é verdade. Mas é pouco. Não basta não fazer, não basta não fazer o mal. Não basta. Não fazer o mal é o primeiro passo. Já é difícil. Mas é o primeiro passo. Nós temos que ser cristão não é fácil. Realmente é uma caminhada árdua. E então, vendo essa pedagogia, Santa Teresa usando as 7 moradas, né? Acho que ela pegou da tradição dos 7 céus judaico, não sei, Talvez, né? e o número perfeito, claro. Mas, como o senhor falava do. Quem foi que no livro do Garrigula Grande. sim, isso mesmo. Então, essas 3 conversões, é por aí. Só que se a gente ficar só no primeiro nível, isso cabe muito, nós como pastores, e o padre principalmente, eu acho que cai muita responsabilidade também sobre nós, também, de como serem setas, né? Serem setas, mostrarem setas que levam Sim. essas pessoas a encontrar esse caminho, né? Eu acho que as pessoas têm que ser lembradas disso o tempo todo. Eu acho que o senhor tem razão. Acho que cabe mesmo à hierarquia, aos sacerdotes, lembrar do povo disso. Claro que nós leigos também temos que participar nessa missão aí, não é? Mas é preciso lembrar, ó, o caminho é muito mais longo, não é? Não fique satisfeito em ser bonzinho, não é? Porque nós temos que deixar que chegar naquele estado diz que São Paulo descreve como já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isto é possível. Se não fosse, se você acha que não é possível, vá embora. A igreja não é para você, porque a igreja é exatamente o instrumento que o próprio Cristo criou para fazer essa transmutação, vamos dizer assim, para fazer esse milagre da teoses, né, do endeusamento. E se você não quer isto, não tem por que você estar dentro da igreja. Eu acho que os padres hoje, muitas vezes, no Ocidente, se tornaram muito maternais, sabe? E aí não é, aí é mater, não é pater, né? A igreja é mãe. Então a igreja ela tem que, como corpo do Cristo, estar aberta
estar aberta a todos e perdoar sempre e não fazer muitas exigências, sim, mas os seus representantes, seus ministros, eles são chamados de padres, exatamente porque eles têm o papel do pai, que é um papel de exigência. Tem que ter um equilíbrio aí entre a função maternal, que desculpa tudo, mãe é assim, né? Mãe perdoa tudo. E pai não deixa passar nada. Então, nós E estamos. os dois têm que se complementar, não é? Então, eu acho que tem que ser, sim, muito exigente. Quer dizer, quem sou eu? Estou aqui querendo ensinar o Pai Nosso ao Vigário. Mas a situação que a gente está vendo aqui é mesmo uma coisa muito condescendente, acentuando muito a misericórdia e esquecendo da justiça. Não é? E eu acho que é preciso mais rigor, porque a porta é estreita, como o próprio Cristo falou. Cristo é um grande exemplo disso. Né? Eu sempre me pego, eu acho que minha culpa, creio que a quem muito foi dado, a responsabilidade cai mais, né? É aí a palavra de Deus diz isso, né? E, Sim, e isso que a gente está discutindo aqui é algo que toca a nossa carne, né? Mas é algo que está dando eco aí, né? A questão de a gente mostrar essas setas. E eu lembro sim, daquela frase do Antigo Testamento, é Amós, Oséias, seu pai, disse, meu povo morre por falta de conhecimento, né? E aqui a gente trazendo uma hermenêutica, o conhecimento de Deus. Não é que a igreja não pode se omitir isso, mas, claro, ela tem esse discurso de mãe, enquanto falando a partir do pastor, discurso de mãe, esse discurso podemos usar aqui, claro, que a igreja, o discurso da igreja não é um discurso esotérico, mas o discurso exotérico, né, para todos, é escrever, é mãe, tudo mais. Existe um discurso também esotérico, no sentido de sim, estão mais próximos, que sabe o que tem que ser pedido mais, né? claro, claro, claro. Entende? Não sei se me fiz entender. Sim, exatamente isso. O próprio Cristo fazia isto, né? Mas muitas passagens a gente lê que ele depois, junto com os apóstolos, os discípulos mais próximos, ele explicava as parábolas, né? Ou seja, não é esotérico no sentido de ocultismo. Não, é esotérico porque é mais interior. É para quem está já mais tem uma certa intimidade já com a vida eclesial, não é? E de fato, o senhor tem razão, nesse nível aí que é preciso investir, não é? Esse meu trabalho que eu contava para o senhor no início, que começou há 2 anos, até então, publicamente, eu não falava de religião, só falava de arte, de poesia, né, dos meus cursos, de voz, mas aí eu me veio com muita força a palavra de Cristo aos apóstolos, ide primeiro as ovelhas de Israel. E eu achei que eu deveria fazer isso. Eu digo, olha, nós estamos eu estou tentando trazer as pessoas que estão fora da igreja para o Cristo. Mas quando eu vejo, por exemplo, como no meio artístico, olha, um artista que não é cristão, entra numa missa hoje e ouve o que está se tocando na maioria das igrejas no Brasil, vai embora imediatamente, porque ouve aquilo e diz, isto aqui isso não é bom, isso é fraco, isto artisticamente é fraco, é feio, quando não é desafinado. Não é? Isto não tem é como a diferença entre entrar num desses salões né, que hoje em dia algumas igrejas são e entrar numa catedral gótica. A diferença é monstruosa. Quando você entra numa catedral gótica, aquilo te toma, você
você é tomado, você é como que elevado pela estrutura física do templo. E num salão de festas? Não. No salão de festas, você já tem que ter uma vida cristã já bastante profunda para usufruir de uma missa ali no mesmo nível que um leigo, no sentido de alguém que está fora, usufruiria numa catedral gótica. Então, não é absolutamente necessário, mas facilita muito as coisas, na verdade. Aí entra a arte, né? E É, isso aí parece que tudo fala de Deus, né? Você falava da é, imagem das igrejas góticas. Por exemplo, se nossas igrejas muitas das vezes não favorecem, parece um templo mais protestante, daqueles mais simplórios, tudo liso, tudo tem que ser muito limpo, ou seja, reflete a arquitetura das casas e tudo mais, onde você se olha, você não sente o símbolo, né? Nós falava dos símbolos, né? Como é sim, importante no templo o símbolo, né? e Você, fundamental. né? Porque senão você tem que ser um São Bernardo, uma Santa Teresa, que não precisa nada disso, né? Mas para nós, homens comuns, nós precisamos desses apoios, né? Para subirmos até onde Deus está, esperando por nós, né? Mas isso não nos está sendo dado, né? Então, esses assuntos, como se dizia antigamente, né? As, a, as primeiras coisas, as últimas realidades, né, como a morte, a vida eterna, a redenção, o caminho espiritual mesmo, essas as três vias, são assuntos que deveriam estar retornando o tempo todo para que as pessoas lembrassem disso, né? Os assuntos cotidianos da política, da vida social e mesmo da vida moral, no sentido mais exterior da palavra, não são assuntos para se tratar num âmbito litúrgico. No âmbito litúrgico, nós temos tratado essas realidades últimas, porque elas saem da nossa memória no dia a dia. Facilmente nós esquecemos que vamos morrer. Facilmente nós esquecemos que temos uma alma imortal, né? Especialmente nos tempos que correm. Facilmente nós identificamos a nossa felicidade com um iPad novo, com um computador, com as férias na praia. Agora nós estamos nessa fase. As pessoas passam, não é, o ano, elas têm a impressão de que a verdadeira vida é a que acontece 15 dias no litoral, não é? Ali eu encontro a felicidade. Não, meu filho. A felicidade está dentro de você. E você está olhando para outras coisas. Então, que a gente, eu estou falando dessa questão, a gente remete ao quê? Remete a viver a sua identidade, né, neste mundo, como filho de Deus. Eu, Sim, falando aqui de mim agora, né, como servo, como pecador, mas até o momento de querer me expor na internet também, eu fiquei muito temeroso, e quase depois voltar atrás. Não, hoje tem meu pé um pouco atrás. Essa questão também de, sei lá, será se eu não vou me perder no sentido da palavra, de será se eu não estou desvirtuando a minha identidade? Eu devia ter lá na igreja, lá, confessando, atendimento e tudo mais. Não que eu deixe de fazer isso. Mas, por outro lado, eu quis tentar, né? Estar ali como padre. Eu estou aqui na ideia como padre. Não como outro qualquer, ou outro profissional qualquer. Se é a minha identidade, eu quero passar isso. Não sei se eu vou ficar muito tempo por aí, mas eu tive questionamento, né, de mim mesmo, pessoalmente. O que é que eu vou fazer na internet, né? Eu tenho uma vida a zelar, eu tenho uma identidade a zelar.
Será se eu vou fazer isso só para o meu ego? Ou será se realmente eu quero levar uma mensagem a Sim. partir da minha missão? Né? Não é isso. Eu mesmo me coloco essa questão com frequência, que dirá o senhor, né, que sendo um pastor. Mas aí é um fio de navalha, né, porque também o senhor consegue atingir muita gente que não atingiria se não fosse esse meio, né? Quando Cristo diz assim, subam nos telhados, né, e falem, esse telhado hoje também são as redes sociais, né? Agora é um fio de navalha mesmo, porque é fácil virar uma vaidade, né? Então a gente tem que estar sempre atento e rezando. É um fio de navalha mesmo. E essa frase que o senhor falou, né? Pregar. São Paulo pega muito aquela frase de São Paulo, lá de mim se eu pregar o evangelho. Eu acho que a internet está aí. O que cabe a gente, como pastor, como cristão, estar ali, é ter muito cuidado, prudência. E eu temia muito em fazer isso, ainda tenho, né? Mas estou aqui tentando levar a mensagem como padre e esses temas para a família, para a fé. É isso. Eu acho que a gente, e quando falar de identidade, da vivência da fé cristã, enquanto as pessoas não se tocarem que elas são filhas de Deus e que são amadas, que os filhos também têm que dar um feedback ao pai, né? Tipo assim, a responsabilidade, né? Também, a gente falava ali da questão do ficar no primeiro nível. Ah, tá bom aqui, eu creio em Deus, estou na minha vida bonzinha. Os pastores, ou a igreja, ou todo mundo fala, um Cristo perfumado, tá tudo bom aqui. Não, aí a gente, quem está mais perto, tem que chamar uma atenção maior. Né? Deus, Sim, eu gosto de usar um termo, né? Verdade e caridade. Sem essas duas, elas se libertam a pessoa usando as duas. Então, é. né? E uma é a função da inteligência, a outra é a função da vontade, né? Verdade e caridade, é isso mesmo. É aí que nós temos que procurar viver, né? Cristo diz viver na verdade, não é? Saber, quer dizer, falar do que a gente sabe e não ficar falando do que não interessa ou do que a gente não conhece, né? Mas nós precisamos desses testemunhos, né? Tanto dos sacerdotes quanto dos leigos, mas que venham mesmo como Cristo diz, né? Que isso aí tem que como que transbordar de você, não é uma decisão que você toma. Não, a decisão que você tem que tomar é fazer a vontade de Deus na sua vida, né? Procurar ser aquele que Deus criou, que Deus pensou, e não aquele que você acha que deva ser. Deus sabe, né? O Apocalipse diz que nós, quando chegarmos no céu, nós vamos receber uma pedrinha com o nosso verdadeiro nome, né? Nós não sabemos o nosso verdadeiro nome. Nós não sabemos quem somos, no fundo. Deus é quem sabe quem nós somos. E nós temos então que perguntar para Ele quem eu sou. Faz de mim, né? Quando a gente reza isso no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós também estamos pedindo que Deus faça de nós aquilo que Ele pensou de nós. Porque nós não sabemos o que pedir, né? Como diz também a própria Escritura. Nós não sabemos o que pedir. O Espírito é que pede por nós, de uma certa forma. Então nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Só temos que entender que colocar-se nas mãos de Deus não é viver ao Deus dará. Não é? Não é isto. Não, Deus está pedindo que nós sejamos aquilo que Ele criou, ou seja, seres inteligentes e que têm uma vontade, ou seja, seres espirituais na sua essência. Nós somos também verbos encarnados. Nós não somos o verbo,
Não. Mas nós somos verbos encarnados, porque cada um de nós foi pensado por Deus, e o pensamento de Deus é o verbo. Não é? Então o verbo se fez carne para que nós façamos carne do nosso próprio verbo, do verbo que Deus pensou para nós. E à medida que a gente começa a fazer isto, não só a nossa vida vai entrando nos eixos, né, vai melhorando, como a vida das pessoas que nos cercam vai melhorando. Porque a beleza e a verdade têm uma força atrativa, que é a do próprio Deus. Ela se comunica, né, por naturalmente. Aí sim o apostolado começa a acontecer. Então não se preocupe, eu estou falando agora com os cristãos mesmo, os católicos, não se preocupe em converter os outros. Preocupe-se em converter-se, que isto vai gerar uma conversão dos outros também. Mas o fundamental é a conversão do próprio coração. A gente lê os santos, eles estão assim lá, seu Santa Teresa, na sexta morada, dizendo: eu sou uma pecadora, eu sou a pior das pessoas que existe. Por quê? Porque ela começa a perceber mesmo uma coisa que só a vida espiritual vai nos mostrando, que é: nós somos um nada. Tudo que eu tenho é dom de Deus. Né? Então, nós precisamos, assim, cada um de nós, começar por mim, converter-se, cada dia, todo dia, todo dia. A conversa, além dessas 3 conversões, tem uma conversão que é constante. A gente tem que estar se convertendo a todo momento, não é? Porque nós nunca somos bons o suficiente. Se você acha que você é bom o suficiente, você pecou. Né? É aquilo que Santo Agostinho diz, né? Que na vida espiritual não tem parada. Ou você está crescendo ou você está caindo. E que se você acha que está tá parado, é porque você está caindo. A gente tem que ser rigoroso antes de tudo consigo mesmo. Né? Então, o senhor falava aí dessa constância, né? Dessa metanoia, né? Sim, Podemos dizer, essa ação constante de transformação. Quando você pensa que tá caindo, você está levantando. Então, interessante. Então, o senhor falava da questão aí dessa busca. Nós iniciamos falando sobre o menino Jesus. Esse Deus que não se cansa de buscar o homem, a ponto de... A gente vê lá desde a criação, Deus, quando Adão peca, o que é que ele faz? Vai atrás, né? A gente vê esse Deus que desce, liberta o povo do Egito, liberta da Babilônia, está no meio do povo, nas tribos, na tenda, se manifesta na tenda de reunião, né? Depois vai estar no Santo dos Santos do templo, e nos finais do tempo diz: eu quero agora sentir a dor do homem, sentir a alegria do homem, eu quero saber o que é de fato o homem. Ou seja, claro que ele sabe, mas ele quis mostrar para o homem que ele está com o homem, no sentido mais sim, profundo da palavra. Então, o Natal é isso, Deus está conosco, é o divino que sim. está com o humano, né? Por aí, né? E nós estamos, nossa live aqui se estendeu bastante, e a gente poderia ficar a noite toda, mas ficou uma live muito grande, e eu que só está cansado, assim, como eu também. Mas nós podemos aqui já ir para as considerações finais, e também o senhor fala do seu livro. E tudo aquilo que a gente falou aqui, Assim, falava sobre a deixa eu pegar ele aqui. Tentar mostrar para você. Arte para quê? arte para quê? Isso. É uma editora que nós estamos lançando agora. É a primeira publicação, mas a gente já tem alguns outros livros preparados aí para lançar, que são livros sobre arte, mas também livros sobre a vida cristã, os assuntos que me são caros. Eu sou chefe editorial
né? Mas tem mais 4 amigos comigo, então nós criamos essa editora, então esse é o primeiro livro, Arte para Quê? Você encontra com 35% ainda de desconto até dia 6, desconto de Natal aí, de lançamento, até o dia dos Reis Magos, na livrariacedro.com.br, que é a nossa, né, nós temos uma livraria também, mas que é a livraria da editora, né? Eu posso até lhe dizer aqui em primeira mão, porque nós não divulgamos ainda, mas brevemente vai sair uma tradução minha dos Retiros Espirituais de Santa Elizabeth da Trindade. Coisa boa. Essa vai ser uma das primeiras próximas publicações. E vamos continuar editando, né, livros meus também, tem alguns outros sendo preparados também, mas também livros importantes que não foram traduzidos, né, ou que não estão esgotados e que a gente vai colocar de novo no mercado. Então, aproveitem e apoiem este projeto, porque é um projeto editorial mesmo, que a gente pretende levar adiante e multiplicar novos livros. Eu quero traduzir futuramente um livro do Louis Lavelle, chamado Quatro Santos, que é uma beleza também, não existe traduzido em português. Então, estamos preparando novas novidades aí pela editora. É coisa boa. Então, vem muita coisa boa por aí. Então, Se Deus quiser. assim que for saindo, pode ir nos avisando aqui para a gente ir divulgando, porque vindo do senhor, vindo dessa editora, dos seus amigos aí, é coisa boa. Assim, para enriquecer a nossa alma, o nosso ser humano, ser cristão. Então, meu obrigado ao senhor, né? Então, Eu que agradeço. a live vai ficar salva para o pessoal degustar. Então, e desejo muito sucesso, que Deus abençoe esse empreendimento, esse Amém. projeto que Muito os obrigado. meus amigos estão empreendendo. E meu muito obrigado. Deixe uma mensagem de Natal para nossos companheiros aqui. Tá bom. Eu pensei, eu vou ler um pequeno poema do Manuel Bandeira e tecer um breve comentário, que chama-se Versos de Natal. Espelho, amigo verdadeiro, tu refletes as minhas rugas, os meus cabelos brancos, os meus olhos míopes e cansados. Espelho, amigo verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso. Obrigado, obrigado. Mas se fosses mágico, penetrarias até o fundo desse homem triste. Descobririas o menino que sustenta esse homem. O menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo. O menino que todos os anos, na véspera do Natal, pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. E eu diria, comentando, que esse menino não morre, como ele diz, né? Morrerá comigo, sim, mas continuará vivendo. Nós temos, nós somos já imortais. Às vezes as pessoas pensam na vida eterna como uma coisa que vai acontecer no futuro. Mas não, nós já somos imortais. E no nosso centro, se você pensar em outro, essa é outra maneira de recuperar a dimensão espiritual, lembrar de outros momentos da sua vida e perceber que era você que estava lá, o mesmo, você não mudou. Há algo em você que é perene, né, que é eterno, que não está sob a égide do tempo. É aí que está, é aí que é o espírito. É nesse lugar central que é você, onde você diz eu, não é? Esse lugar é o mesmo. Pense lá na sua infância, é você mesmo, não é outro.
Muito profundo isso, que o senhor está falando. A questão, existe uma linha, e essa linha não está aqui, essa linha está Não, no céu, né? essa linha já é, né, nós somos eternos. Muito profundo. E realmente, se a gente partir e refletir desse princípio, a gente vai ter uma vida muito mais centrada. Claro, Vai querer estar ali com Deus, querer estar com o Eterno. é só isso que importa. São Paulo, ao chegar no, ele chega a dizer, olha, para mim morrer ou viver não importa. Não no sentido vulgar que as pessoas às vezes falam, não importa eu viver, mas no sentido que ele encontrou Deus. Eu estando lá, eu estando aqui, eu estou em Deus, né? Ou Sim, seja, mas ele me quer mais tempo aqui. Ou seja, é uma tomada de consciência, sim, né? Que todo cristão tem que buscar. E essa sim, tomada de consciência de que eu estou em Deus, para mim agora, eu estar aqui ou ali, estar em corpo material ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma. é verdade. Queira Deus que a gente alcançar isso, essa Deus liberdade, quiser, amém. né? Isso é tudo que importa, né? Só Deus importa. Só Deus importa. Eu quero agradecer novamente, senhor Alberto Malete, e estamos sempre aqui rezando, e reze por esse padre também, reze por esse, Rezarei, Padre. tá? E vamos botar aí o projeto para frente. Lance livro aí que nós precisamos ler coisas boas para a nossa alma, elevação. Então, Muito obrigado, Padre. vou dar a bênção final aqui para o senhor e para todos que estão aqui conosco, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham Amém. todos uma boa noite e um sono reparador. Amém. Muito Amém. obrigado e boa noite. Eu que agradeço, Padre. É sempre uma alegria. Que Deus o abençoe também. Prazer. E abençoe seu trabalho apostólico e sacramental. Obrigado. Boa noite. Boa noite.